Aqui. Aleluia. Aleluia. Põe o fone para a Pri aqui, que a Pri já vê. Aleluia. Põe o fone em algum de vocês aí. Amém. Aleluia. Irmãos, os irmãos já estão arrumando aqui. Glória a Deus, tá? Maneide também. Aleluia. Glória a Deus. Tá melhorando, irmãos? Estou sem som também, irmão Sérgio. Vamos ver, já estão arrumando. Isso aí, glória a Deus. Amém. Parece que saiu o som agora, né? Amém. Melhorou, amém. Irmão Leandro, Deus abençoe. Glória a Deus, irmão Anderson, aleluia, amém, irmãos. Irmão Sérgio Ribeiro também, Deus abençoe. Glória a Deus, deu certo, aleluia. Deus abençoe os irmãos. Amém, irmãos, estamos reunidos aqui para exaltar o nome do nosso Deus. Estou muito feliz com o Senhor. Estou feliz no Senhor, amém? Nós, servos do Senhor, nós temos que dizer que estamos felizes no Senhor, amém? Amém, irmãos? Não com o Senhor, mas no Senhor, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, o pastor já vem trabalhando alguns dias com os irmãos sobre Jó, a vida de Jó. Jó foi um homem que só não teve a sua vida ceifada, mas para nós seres humanos, né, carne e osso, se a gente já perdeu um membro da nossa família, já fica complicado, né, irmãos? A gente já sente muito, amém? Então Jó perdeu seus filhos, perdeu seus netos, noras, perdeu perdeu sua família, né, irmãos? Perdeu tudo que tinha, porque eu acho que bem materiais, eu acho que é o último a ser pensado numa circunstância de perda, mas quando se perde família, vidas, e Jó foi um homem segundo o coração de Deus, um homem no qual Deus achava muita graça nele, né? E Jó, irmãos, se você abrir o livro de Jó e fizer uma leitura abençoada aí, você vai poder entender melhor, amém? Mas Jó adorava, né? No capítulo 1, verso 20 a 22, vocês vão ver que Jó adorava. Jó também tinha esperança no Senhor. Jó no capítulo 13, no verso 15a, contudo, esperava no Senhor, no seu amor. E a confiança de Jó, né? Que é a mais bela das declarações bíblicas que eu vejo e que nós devemos usar no nosso dia a dia, né? A confiança que Jó tinha em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, no capítulo 19, no verso 25. Então, irmãos, estaremos hoje adorando a Deus com louvor. Acredito que os irmãos já deve estar sabendo aí que louvor que nós vamos cantar. Só de um pouquinho da gente explanar aqui, os irmãos já devem estar por dentro, amém? Vamos adorar comigo. Aproveitem nesse momento para você meditar na letra desse louvor, amém? E Deus vai te abençoar aí na tua casa. Glória a Deus, irmãos. Aproveita, irmãos, esse momento do louvor. Já manda seus pedidos de oração, amém? Para aqueles que tiverem necessitados de oração, já comece a mandar, amém? Já manda seu pedido de oração, que os meninos já estão atentos aqui para anotar. E logo mais, no final da palavra, a gente estará orando ao nosso Deus em favor dos irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? E Jó responde:
eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Aleluia, irmãos. Que o Senhor possa estar com você nesse momento de adoração, de louvor. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Irmãos, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer, Jó? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Irmãos, esse é um momento de meditação no livro de Jó, irmãos. Jó tinha tudo, irmãos. Nós há 3 meses atrás, nós tínhamos uma liberdade imensa de adorar o Senhor, irmãos. E hoje estamos todos confinados. Mas nós temos que aprender algo com Jó aqui, irmãos. Que em meio ao confinamento que o diabo colocava, a família de Jó, os bens de Jó, a sua vida social num caos tremendo, Jó não desistiu de adorar. Jó não se cansou de louvar. E no final, irmãos, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Que nós possamos, irmãos, dizer nesses dias, para nossas preocupações e nossos problemas: eu sei que o meu Redentor vive. Oh, glória. Diga, irmãos, para você, para o seu problema, irmãos, o obstáculo às vezes na vida nossa, irmãos, espiritual, o momento que estamos vivendo, às vezes é nós, irmãos. Precisamos dizer para nós mesmos que Deus existe, que Deus é misericordioso e Ele é amor. Amém? Deus vai nos restituir, irmãos, 100 vezes mais do que tínhamos. Em nome de Jesus, receba essa palavra, amém? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome
Aleluia, irmãos. Que Deus possa te abençoar nessa noite maravilhosa, irmãos. Aqui estamos sentindo a presença do Senhor. E o mesmo Deus que está aqui, irmãos, está aí com você. Eu creio em nome de Jesus. Quero convidar aqui nosso convidado especial dessa noite para estar trazendo a doce mensagem do nosso Deus, nosso irmão Douglas, o homem no qual nós aprendemos a amar, respeitar, amém? Estamos nos conhecendo, mas em Deus, irmãos, nós somos irmãos, amém? Estamos firmados num só Deus, num só Cristo, num só amor, amém? Quero, nesse momento, você aí na sua casa, vamos abençoar o nome de Deus. Pai, nesse momento, nós entregamos, Senhor, a vida do nosso irmão Douglas nas tuas mãos. Usa ele como tu quiseres, Senhor, para falar conosco. Pai, como teu instrumento, que ele possa ser abençoado, usado nesse momento. E que toda a sua casa possa ser abençoada e próspera no teu nome, Jesus. Amém. Paz, irmãos. Paz do Senhor, igreja, irmãos que estão aí nas suas casas assistindo a nossa live, assistindo a pregação da palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, grandemente, com muita honra, muito temor, que eu estou aqui nessa noite para trazer, irmãos, a palavra do Senhor, né? Para compartilhar aquilo que Deus ele tem falado conosco, tem falado nos nossos corações, com a igreja, né? Tá aqui, irmãos, é uma responsabilidade muito grande, viu? E o dia que a gente subir aqui para pregar e não der um friozinho na barriga, quer dizer que a gente perdeu o temor. Então toda vez dá um friozinho na barriga, como se fosse a primeira vez aí de novo, né? E nessa noite, irmãos, eu queria estar falando que o Eliezer falou para mim, acho que foi quinta-feira da semana passada, né? Para mim estar preparando uma palavra para estar trazendo para os irmãos essa noite. E eu comecei a orar a Deus, né? Ah, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale com os irmãos, né? O que o Senhor quer usar a minha vida para estar abençoando a vida dos irmãos, né? E aí veio uma palavra para mim. E aí domingo aqui na igreja, tanto de manhã, né? Que eu estava aqui tocando, e à noite que eu assisti em casa, o pastor Marcelo começou a falar algumas coisas do que eu ia pregar hoje, né? E eu quase falei assim para ele, não, pastor, quase que eu dei vontade de falar assim, para de falar aí, para de falar que você está adiantando minha pregação, né? E na verdade o Eliezer conversou comigo na quinta-feira, na sexta eu já tinha a palavra no meu coração. E assim, aí eu só fui meditando, né, para ver o que Deus queria falar, né? E quando o Espírito Santo ele começa a falar uma coisa, ele vai falando e vai testificando, e por várias pessoas, de várias maneiras, ele vai falando aos nossos corações. E lógico que a palavra que eu vou falar não é a mesma que o pastor falou aqui no domingo, né? Mas tem uns pedaços que a gente vai estar falando novamente, e que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra fala que ela é mais penetrante que a espada de dois gumes, né? A ponto de dividir a alma, né? Então nós vamos estar lendo um livro, uma passagem bem conhecida. Está lá no livro de Tiago, capítulo 3. É uma passagem bem conhecida, muito difícil de ser praticada, mas nós temos que tentar praticá-la todos os dias na nossa vida. Tiago, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos em muitas coisas, em muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar
o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Versículo 5. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão. No entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, versículo 6, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível dominar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. Mas a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isto não está certo. Acaso pode, da mesma fonte, jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? E assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Até aí, tá? Então esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Que Deus, em nome de Jesus, o Teu Espírito possa falar aos nossos corações nessa noite, né? Que a Tua palavra possa transformar nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, nós cantamos o louvor aqui, né? A Ele a glória, o louvor. Jó, né? A mulher dele disse para ele amaldiçoar o Deus dele, né? E Jó, pelo poder da sua palavra, ele não amaldiçoou o Deus dele. E sim, ele adorou ao Senhor, né? Então, eu quero falar, irmãos, nessa noite, um pouquinho sobre o poder das nossas palavras. O poder que as nossas palavras têm. Porque eu sempre aprendi que a palavra tem poder, ou para o bem ou para o mal. Então nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso, um pouquinho das consequências disso para nossas vidas e para as vidas das pessoas que convivem conosco, né? Então nós lemos aqui no versículo 2, que ele fala aqui, que todos nós tropeçamos em muitas maneiras, mas se alguém não peca no falar, essa pessoa é perfeita, sendo capaz de dominar o seu próprio corpo. Então ele fala aqui que se nós não tropeçarmos na fala, na nossa maneira de falar, nós seremos perfeitos. Alguém aqui é perfeito? Eu não sou perfeito, tenho muitos defeitos, muitos defeitos. Então ele compara a nossa vida, que se a gente conseguir dominar a nossa língua, a nossa boca, nós seremos perfeitos. Por isso que eu falei no começo que essa é uma palavra conhecida, né? Mas muito difícil de ser aplicada na nossa vida, que a gente tem que fazer um exercício de todos os dias estar tomando conta da nossa língua, do que a gente vai falar. Então, nós seríamos capazes de dominar todo o nosso corpo, se nós conseguíssemos frear a nossa língua. As palavras, irmãos, elas têm o poder e elas ferem muitas vezes as pessoas. Uma palavra dita num momento de raiva, de fúria, ela dói mais do que um tapa e fica martelando na vida da pessoa por muito e muito tempo. O que você tem falado? Você tem usado sua boca para falar o quê? Eu quero que você traga essa reflexão na sua mente nesse momento.
né? As suas palavras têm ferido as pessoas? A sua palavra tem ferido sua esposa, seu filho, seus pais, seus amigos? Irmãos, uma palavra, ela pode tirar uma pessoa do curso de bênção da vida dela e levar ela para um caminho totalmente desastroso. Deus, Ele nos deu dois ouvidos e uma boca. Para quê? Para que nós pudéssemos ouvir mais e falar menos. Se a gente aprender a ouvir um pouco mais e falar menos, nós seremos uma bênção. Uma bênção. Às vezes as pessoas estão conversando com a gente, eu me pego muito nisso, e eu me policio demais nisso. A pessoa não acabou nem de ter a frase que ela está falando, você já está interrompendo ela, querendo completar a frase dela. Tem que se policiar demais nisso. Deixa a pessoa falar e você escuta. Porque se ela terminar de contar tudo, às vezes você vai ter que falar bem menos do que você iria falar, e poderia falar uma coisa que não ia agradar aquela pessoa. Principalmente no momento de você estar resolvendo um problema, tá? Uma dificuldade. Então esse foi o versículo 2 aí que eu queria comentar. No versículo 3, ele fala assim: se nós colocarmos um freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar todo o animal. Então, ele está comparando aqui os cavalos com a gente, para a gente colocar um freio na nossa boca, para que a gente pudesse controlar todo o nosso corpo. Às vezes é melhor a gente parar de falar e escutar do que a gente falar uma coisa que não cabia naquele momento. Tiago 1,19, eu vou ler aqui, fala assim: assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mais tardio para falar e lento para se irar. Então Tiago está falando aqui que nós devemos ser tardios para falar e prontos para ouvir. Porque nesse caso nós iríamos entender mais as pessoas, entender a sua situação, o seu problema. Continuando no nosso texto aqui, o versículo 4 e 5 diz assim: observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado por apenas uma fagulha. Então ele está falando aqui que a língua é um pequeno órgão, mas da nossa língua, irmão, pode sair, desse pequeno órgão, pode sair um veneno mortal e matar alguém na vida, alguém na fé. Pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Um órgão tão pequeno pode fazer um grande incêndio. Ele fala que é uma fagulha, né? Quando você vê uma discussão, as pessoas discutindo, você vai lá e você apazigua a situação, ou você coloca mais lenha na fogueira? Você joga mais lenha para o negócio arder mesmo. Pense sobre isso. Pense no que você tem falado. Pense no que você tem, naquilo que a sua boca fala, né? Pode acabar com um casamento, pode acabar com um relacionamento entre irmãos. Uma palavra difícil, dura, pode deixar você sem falar com seu irmão ou com algum amigo por anos perdidos de relacionamento que você poderia ter evitado se você tivesse às vezes dado uma mordida na língua, né? Colocar um freio na sua língua. E no versículo 6 ele fala assim: a língua é fogo, é um mundo de iniquidade, está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro.
e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, mas acaba com ela, incendiada pelo inferno. Ela fala que a língua coloca em chamas a nossa existência, o curso da nossa existência. Sabe, se você fala demais, você se torna uma pessoa desagradável. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que fica tagarelando o tempo inteiro sem parar. Às vezes fala uns assuntos que não tem nada a ver, né? Uns assuntos meio bobo, meio, né? Sem nexo. Aí você se torna desagradável. Irmão, domina um pouquinho o que você está falando, diminui um pouco. Você fala demais, a pessoa fica até transtornada de escutar você falar, né? Eu sei que nós temos necessidades de falar, de conversar, mas, né, presta atenção. Se você está falando muito demais, fica desagradável, né? Em média, as mulheres, elas, por estudos, elas falam 25.000 palavras por dia, e os homens em torno de 5.000 palavras por dia. Então, a mulher, ela fala 5 vezes mais que o homem, irmãos. Por isso que às vezes você chega em casa, sua mulher fica falando, e você fica ouvindo, mas, irmãos, elas precisam falar um pouco, tá? É normal da mulher isso aí. E nós devemos conversar com elas também. Mas, mulher, cuidado com o tanto você vai falar também no ouvido do seu marido, para você não ficar gotejando na cabeça dele. Ah, eu não falei aquilo para você, amor, eu não falei aquilo outro. Ah, eu tô pedindo não sei o que lá, Se você ficar importunando demais o seu marido, pedindo uma coisa, ele vai pegar a birra de você e não vai fazer, querida. Tem que pedir com jeitinho. Minha mulher deve estar dando risada de mim. Tem que pedir com jeitinho, com carinho, né? Naquela hora que o homem está desarmado, né? A gente vê aí os grandes pregadores aí, né? Que eles falam que o homem precisa de um momento, a hora que ele chega em casa, de ficar sem pensar em nada, de ficar, né, na caixinha do nada, né? O famoso Cláudio Duarte aí fala, né? Então, se ele está na caixinha do nada, não adianta você chegar e ficar falando um monte. Tem mulheres solteiras que elas arrumam um namorado e chega no jantar, assim, e começa a conversar, falar. O cara fica sufocado. E às vezes aí ele nem dá continuidade no relacionamento. Então pense nisso, tá? Não que você não deva conversar, pelo amor de Deus, tem que conversar, mas cuidado para não falar demais. E no versículo 7 e 8, ele fala aqui que o homem foi capaz de dominar sobre tudo, feras, répteis, mas ele não conseguiu dominar a sua língua. Parece, né, uma cobra destilando um veneninho lá, falando mal dos outros, falando. Então, o homem, ele é capaz de tudo isso, mas não tem sido capaz de dominar a sua língua, tá? Coloca isso diante de Deus, irmãos. Mas aí beleza, você está falando tudo isso, mas com o que nós podemos falar? Muitas coisas. A palavra fala aqui no versículo 9 que com a nossa língua nós bendizemos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, como Jó fez, né? Como Jó fez, adoramos ao Senhor, bendizemos, falamos bênçãos. Só que também com a nossa língua, com ela também nós podemos amaldiçoar as pessoas, né? Chamando muitas vezes as pessoas que amamos, ofendendo elas, seu imprestável, né? E por aí vai, né? Não cabe aqui a gente estar falando esse tipo de palavras, né? Com isso, se você fala na vida do seu filho que ele é um burro, um imprestável, irmãos, ele vai ser isso mesmo, irmão. Você tem que profetizar que ele é uma bênção, que ele é inteligente, mesmo que ele não esteja tão inteligente naquele momento, mas profetiza, irmão. Como lá no Vale de Ossos Secos, profetiza a bênção, né? Às vezes você, irmã, você é convertido e seu marido não é, ou vice-versa. E seu marido chega lá, bebinho em casa, e você lá na presença de Deus. Profetiza sobre a vida dele, que ele é um servo de Deus, que ele é um homem do Senhor. E o Vale de Ossos Secos, ele vai entregar a vida para o Senhor.
precisa que você lance uma palavra boa, uma palavra de bênção sobre a vida dele ou dela. O seu filho chega tarde da balada, você fica preocupada, mãe, ora por ele, lança a palavra de bênção na vida dele. Quando ele estiver dormindo, vai lá, coloca a mão sobre ele, abençoa ele, fala: meu filho, você é uma bênção, você é um servo do Senhor, mesmo que ele esteja na pior fase da vida dele. Irmão, não desista, abençoe. A palavra de bênção, ela traz. O que é a fé, irmãos? A fé é o que? Ouvir. Então, você falando aquilo vai gerar uma fé em você, e aquilo lá vai trazer a existência. A fé é isso, trazer a existência aquilo que não se vê. Então, você não está vendo aquela situação, mas profetiza, não amaldiçoa nunca. Por mais que a situação está difícil, está sem dinheiro, profetiza, irmão, profetiza. Deus não desampara os seus filhos. Ele não desampara. A palavra fala que a descendência não vai mendigar o pão, irmãos. Deus, ele não desampara. O que nós não podemos é blasfemar. O que nós não podemos é destruir as vidas das pessoas com as palavras de maldição. Isso nós não podemos, né? Abençoar nossa família, nossos filhos, nossos amigos. Às vezes você tem um amigo, ele está tão pessimista, tão para baixo, sabe? Fala assim: não, mas não fala assim, vamos lá, Deus vai te ajudar, Deus é com você, sabe? Aquela palavra de ânimo, aquela palavra que leva a pessoa para cima, porque desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum. A palavra de Deus fala em Provérbios 23:7, na parte A do versículo, que fala assim: assim como você imagina a sua alma, assim ela é. Então, se você imagina a sua alma, um derrotado, ó céus, ó vida, né? Ó azar, a hiena do desenho lá, né? Que nem o pastor falou, né? Se você pensar que a sua vida é desse jeito, ó dificuldade, mas, irmãos, a dificuldade, ela vem para que a gente se aproxime mais de Deus. Você concorda comigo que quando você está vivendo na bênção, você acaba ficando tão soberbo que às vezes você esquece de Deus, esquece de agradecer a Deus simplesmente por você ter acordado, tá vivo, tá respirando, tá enxergando, tá ouvindo, né? Às vezes a gente esquece disso, é uma coisa tão simples, mas que nós devemos agradecer sempre ao Senhor. Agora não, quando você está lá na luta, na dificuldade, você se dobra, você ora, você jejua, você coloca seu pedido diante de Deus, você busca mais ao Senhor. Então, não se esqueça disso. Como você se imagina, assim você é. Então, se imagine um vencedor. A palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores. Nós somos perdedores, é mais que vencedores. Não é só ser vencedor, é ser mais que vencedor. Então, irmãos, se apegue com essa palavra. Não desista. Não desista, por mais que às vezes a situação está difícil. Vai passar essa fase, eu creio, vai passar essa fase de dificuldade, de isolamento, e de que ter que ficar em casa, e que ninguém aguenta mais isso. Irmãos, nós temos que ter fé e esperança no Senhor, que dias melhores virão. Dias melhores virão. E eu creio que depois que passar tudo isso, irmãos, nós vamos ser abençoados pelo Senhor. Deus vai derramar sobre nós uma bênção tão grande. Mas para que isso aconteça, você tem que começar a plantar hoje. A palavra de Deus fala que o que a gente planta, a gente colhe. Então o que você tem semeado com sua língua, com sua palavra? Qual que é a semente? Você tem abençoado seu filho e falado: não, meu filho, você é uma bênção, você é um servo do Senhor, você vai ser um levita, você vai ser um pregador da palavra, um missionário. Você tem que lançar sobre ele, sabe? Palavras que vão fazer com que ele se sinta encorajado, se sinta levantado, né? Tem um testemunho para contar, que da igreja que eu vim, a gente tinha lá o encontro com Deus. E no encontro com Deus, isso foi o pastor que estava ministrando lá que me contou esse testemunho. Lá no encontro com Deus tinha um menino em determinada palestra lá no fundo sentado, e o menino chorava, e aquele menino, ele, por algum motivo, ele tinha se tornado homossexual.
E ele estava lá no encontro para ser liberto, para buscar a presença de Deus. E o pastor percebeu isso. E depois da palestra, ele foi conversar com ele, mas para saber o que aconteceu com o menino, né? E ele disse que quando ele era criança, ele tinha recebido uma palavra dura, que ele nunca seria ninguém na vida, sabe? De que ele não era homem, de que ele não era uma pessoa que não ia dar certo na vida, sabe? Ele recebeu uma palavra tão dura. Eu não lembro de quem que foi agora, se foi do pai, mas foi alguém próximo dele que falou, sabe? E aquilo lá entrou no coração dele. Aquele menino, ele não teve uma direção na vida. E aí o pastor falou para ele: não, mas eu vou te falar outra palavra. E começou a abençoar ele. Você é uma bênção, você é homem, sim, você é mais que vencedor, você é guerreiro, lutador. E foi falando, e aquele menino chorava. E passou. Um dia o pastor estava com a esposa dele num restaurante, pediu lá o seu pedido, e chegou um menino para servir ele na mesa. Serviu ele tudo, pôs o prato lá. Aí o menino olhou para ele e falou assim: o senhor é pastor, né? Ele: eu sou, sim. O senhor não está lembrado de mim, não? Aí olhou para o menino e falou: não estou lembrado, não. Aí ele disse assim: o senhor é aquele pastor que no encontro com Deus falou para mim tal coisa. Hoje eu me libertei, eu estou livre, sou casado e tenho uma filha. Irmãos, através de uma palavra de direção, de orientação para aquele menino, a vida dele foi transformada. Ele tinha recebido uma palavra muito difícil, que acabou com a vida dele, mas Deus deu para ele uma segunda chance. E aí ele foi restaurado, a vida dele na presença de Deus. E hoje está aí, na presença de Deus, na casa do Senhor, com família, filhos, porque ele teve uma palavra de bênção. Então pense no que você tem falado para as pessoas, tá? Pense. Aqui no final desse texto, ele fala que da mesma boca pode proceder bênção e maldição. Meus queridos, não está certo, né? Acaso pode da mesma água jorrar, da mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Então, como é que faz? Ou você é de Deus ou não é. Então decida o que você quer ser. Se você quer ser de Deus ou se você não quer ser de Deus. Vamos lá, vamos ver aqui para mim não me perder aqui. Provérbios 18:21 fala que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Aquele moço, ele foi morto, mas pelo mesmo poder da língua, ele foi vivificado na presença de Deus. Então essa é a língua. A nossa língua tem esse poder, tá? Então vamos tomar cuidado com o que a gente fala. O diabo, irmãos, ele é especialista em distorcer as nossas palavras. Às vezes a gente quis dizer que essa blusa é azul, mas aí na sua casa talvez você esteja vendo ela mais escura, tá preta. E eu falar para você que é azul, na sua cabeça você entendeu que é preta, e na cabeça do outro que é azul, e assim vai. E o diabo, ele é especialista em fazer isso. E você falar uma coisa para sua mulher e ela entender totalmente ao contrário e vice-versa, e aí causa aquela briga. Então, muito cuidado com as nossas palavras. Muito cuidado. Pai, mãe, o que você tem falado para o seu filho? Você tem abençoado seus filhos? Filho é filho a vida inteira, tá? Mesmo que seu filho esteja grande, já seja homem formado ou mulher formada, casado, com seus netinhos já, mas ele não deixa de ser seu filho. E você não deixa de ser autoridade sobre a vida dele. Abençoe seu filho. Sempre. Abençoe ele. Todos os dias. Lembre-se de abençoar seus filhos. Esposa, você tem abençoado seu marido? O papel da esposa é ser auxiliadora do marido. E com esse papel ela auxilia o marido em tudo que ele faz. E com isso também ela inclui o papel de intercessora. A esposa, ela intercede pelo marido diante de Deus. Minha mulher sempre fala: amor, eu estou orando por você. E eu me sinto, encorajado de sair todo dia e trabalhar e
e viver a vida, porque a minha esposa, ela ora por mim. Eu sei que ela ora por mim. Sabe, aquilo parece que dá uma força para mim. Por quê? Porque a mulher, ela deve muito cobrir o marido de oração, demais, para que livre ele do pecado, para que livre ele de tropeçar, sabe, para que Deus guarde mesmo a vida do marido. Esposa, né? A mulher judia, ela tem o nome do marido, dos filhos no braço, para que quando ela está fazendo o serviço da casa, ela se olhe e ela se lembre do marido, dos filhos, para orar, abençoar a vida deles, tá? Amém. Queria ler um outro versículo aqui que está em Mateus 5,37. Que muitas vezes nós dizemos uma coisa e fazemos outra. Fala assim: se porém o seu sim, sim e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno. Mateus 5,37. Irmãos, esse versículo ele é também bem conhecido, na minha opinião, mas muito pouco praticado. Porque se você falar sim, é sim. E se falar não, é não. Ah, não tem, não sei, talvez, não. Ou você vai, ou você não vai. A gente tem que ser pessoas de posição, pessoas de palavra. Ou a gente vai ou não vai. Não tem dessa de ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro não está nem de um lado nem do outro. Então, se não está do outro, já viu, né? Nós, quando fazemos um acordo com alguém hoje em dia, nós temos que fazer um contrato. Por quê? Porque a nossa palavra, ela não vale mais. Quando você vai fazer um empréstimo no banco, você tem que ter um contrato daquele empréstimo com o banco. Quando você vai alugar uma casa, você tem que fazer um contrato de aluguel com o dono daquela casa. Por quê? Porque como as coisas estão tão distorcidas hoje em dia, as pessoas não cumprem o que foi acordado. Então é por isso que tem o contrato. Mas por quê? Porque as pessoas não têm o sim, sim e o não, não. Então, se você está falando, irmãos, é o poder da sua fala ali. Antigamente tinha no fio do bigode, né? Combinava as coisas no fio do bigode. Não tinha esse negócio de contrato. Não faz contrato hoje pra você ver. Você fica sem receber. Não faz contrato de aluguel. A pessoa destrói sua casa e sai com 6, 7 talão de água, de luz lá sem pagar. E para despejar é uma vida. Então, cumpra o que foi acordado. Isso tem a ver com a palavra também, né? Que nem eu falei no começo aqui, né? Do poder da nossa palavra, né? De sermos crentes, sermos cristãos de palavra, homens e mulheres que, eu falei que vou fazer isso, tô lá 7h30, pastor, 7h30 tô lá, né? Tô lá 7 horas tô lá, ou vou ou não vou. Não posso ir, eu não vou, então fala não posso, né? O que nós combinamos, nós devemos cumprir. Sejamos firmes nas nossas decisões. Quero ler mais um versículo que está aqui, Provérbios 29:20. Fala assim: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Ou seja, tem mais esperança para o tolo do que para aquele que se precipita no falar. Não seja precipitado. Não seja comparado ao tolo, ao insensato. Maluco. É um maluco. Não seja desagradável. Não se precipite. Quando vi já falei. Morde a língua, irmão. Aprende a morder a língua. Morde assim que você não fala. Tá? Tudo bem, mas o que eu vou falar? Vou ensinar você a falar coisas boas agora. Uma coisa muito boa que você pode falar é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que de melhor nós podemos falar. E isso a gente deve falar mesmo, sem parar. Para todos e para todas. Quero ler um versículo que está lá em Jeremias. Vamos abrir todo mundo. É Jeremias 3, lá no Antigo Testamento. Chamado o profeta chorão. Jeremias, capítulo 3,
Guarde esse versículo na sua casa, esse texto. Jeremias 3, 21 até o 23. Diz assim, Jeremias 3, 21 ao 23. Agora um grito foi ouvido por todos, e vem dos altos montes. São muitas lágrimas, o lamento e as súplicas dos filhos de Israel, porque sabem que perverteram seus caminhos, e que se esqueceram do Senhor. Voltai, filhos rebeldes. Voltai, filhos rebeldes. Eis que eu mesmo os curarei da sua obstinação para o mal. Ao que o povo exclama: sim, sim, eis que voltaremos a ti. Portanto, tu és o Senhor, o nosso Deus. Na verdade, eu acho que eu marquei errado o texto aqui, irmãos. Eu queria ler aquele versículo que, para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E eu marquei errado esse versículo. Mas tudo bem, é aquele versículo para que a gente traga à memória aquilo que nos traz esperança. Lembrar dessas coisas, porque aí essa é a palavra de Deus. São coisas que nos trazem esperança. As misericórdias, a nova chance que Deus dá, a nova oportunidade, para que a gente fale coisas boas, para que a gente não fale coisas que não agradam ao Senhor. Mateus 12:34 diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então nossa boca, irmãos, ela fala do que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de coisas ruins, de arrogância, de maledicência, a nossa boca vai falar essas coisas também. Mas se você se alimenta daquilo que te dá esperança, da palavra de Deus, se você se alimenta da palavra de Deus, você vai falar de coisas boas, de bênçãos, tá? Então, do que você tem se alimentado? Se você não se alimentar da palavra de Deus, você vai falar coisas ruins. Você não vai ter um linguajar bom. Obrigado, irmão. É isso mesmo. Amém. Quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Então esse é o versículo que eu queria ler. Então, para a gente trazer aquilo que nos dá esperança. Para quê? Para que nós tenhamos coisas boas para falar. Porque se nós não tivermos nada de bom para falar, nada que seja de boa fama, né, que seja aproveitável, nós vamos falar só besteira mesmo. Nós vamos ser pessoas desagradáveis, sem conteúdo, pessoa que não tem, só fala tonteira, sabe? Não tem uma palavra de alegria, uma palavra de esperança. A pessoa não tem nada disso. Por quê? Porque está alimentando de coisas ruins, né? Assistindo coisas que não edificam, né? O que você tem pensado? O que tem passado na sua mente? É isso aí que você vai falar. É esse assunto que você vai ter para falar com as pessoas. Coisas ruins. Quero abrir um dos últimos versículos aqui, que está lá em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Palavra de Deus. Tudo que é verdadeiro. Quem é de Deus não inventa mentira, é verdade. É uma pessoa honesta, justa, pura, amável, de boa fama. Sabe, se tem alguma virtude, ou seja, se tem algum louvor, é nisso que a gente deve ocupar a nossa mente. Desculpa, irmãos.
se a gente ocupar nossa mente com essas coisas, se a gente ocupar a nossa mente com essas coisas, nós iremos falar coisas boas. E para terminar, o último versículo aqui, que é bem famoso também, está lá em Josué, no começo lá, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Esse aqui é o versículo para todo cristão seguir. Que se você seguir esse versículo aqui, toda a sua vida vai andar certo. E você vai ser cheio de conteúdo para falar coisas boas, tá? Fala assim: que o livro da lei esteja sempre nos meus lábios. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de agir conforme tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançará bom êxito. Então, esse aqui é o livro que nós devemos usar para que nossa vida seja uma vida abençoada. Esse é o livro. Esse é o manual de instruções do cristão. Quando você compra a televisão, vem o manual de instruções, não vem? Para que aquela televisão funcione bem. E esse aqui é o manual seu manual de instrução. Quando você nasceu, não tinha um manual de instrução. Sua mãe e seu pai não sabia muito bem como cuidar de você. Né? Tem uns irmãos que dão uns cursos de bebê aí que ajudam um pouco. Mas quando você nasce, o seu manual de instrução é esse aqui, ó. Né? Se nós meditarmos nessa palavra de dia e de noite, nós teremos bom conteúdo para falar. Né? Meditar, irmão, significa ruminar, como se fosse ruminar. Que nem a vaca que ela faz. Ela vai comendo todo o capim e depois ela vai trazendo aquilo de volta e vai mastigando aquilo e vai, ou seja, como se nós lêssemos a palavra e nós fôssemos pensando nela e aquilo lá vai transformando nossa vida, aquilo lá vai transformando nosso jeito de pensar, nosso jeito de falar, e com isso nós seremos pessoas agradáveis de se conversar, de se falar, e nós seremos prósperos e bem-sucedidos. Ora, o versículo 9 fala: ser forte e corajoso, não temas e não te apavores. Então aqui ele está falando para o Josué, para ele meditar nesse livro da lei. O último versículo que eu vou ler está lá em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então, se você confessar o seu pecado, querido, Deus ele vai te perdoar. Às vezes você magoou uma pessoa, você magoou alguém, você falou uma palavra pesada para a pessoa, e aquela pessoa está tanto tempo sem falar com você. Peça perdão para aquela pessoa, sabe? Às vezes a pessoa falou para você e você está certo. Eu estou certo, Douglas, eu não vou lá pedir perdão para aquela pessoa, eu estou certo, mas dê o primeiro passo. Que se você fizer a sua parte, você vai chegar lá e vai falar: ô Rubinho, eu pisei na bola com você, mesmo que ele que tenha pisado na bola comigo, ele vai falar: não, Douglas, mas puxa vida, quem errou fui eu. E aí há um conserto, querido. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Para isso que você deve usar a sua boca. Para isso que você deve usar a sua fala. Já estou terminando. Para concluir, então nós vimos que nós devemos tomar cuidado com a nossa língua, colocar um freio na nossa língua. Deus ele nos deu 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais e falar menos, né? Nós devemos não amaldiçoar as pessoas, né? Nós devemos ser uma pessoa que medita na palavra de Deus, lembrar daquilo que nos traz esperança, nos alimentar da palavra para que nós tenhamos conteúdo para falar coisas boas. E aí nós seremos uma bênção, irmãos.
Essa é a palavra que Deus tinha colocado no meu coração para transmitir para os irmãos. Então, medite nessa palavra. Leia de novo o capítulo 3 de Tiago. Leia, releia, né? Vê onde você tem pisado na bola. E use suas palavras para abençoar as pessoas. Dê direção e bênção para as pessoas. Não amaldiçoar as pessoas. Porque se você plantar coisas boas você também colherá. Agora, se você lançar palavras de maldição, infelizmente você também colherá, tá? Queria chamar aqui, não sei se quem que vai vir aqui, se é o Eliezer, o pastor. Que Deus abençoe você nessa noite, a sua família, em nome de Jesus, tá? Agradeço pela oportunidade e até a próxima. Deus abençoe. Amém, irmão Douglas. Deus abençoe você, tua casa. Continue abençoando. Palavra maravilhosa. Até a gente costuma fazer aquela ligação, né? Jó, quando passou toda essa tribulação, ele não falou assim para Deus: ô Deus, por que você não mandou um raio na cabeça daquele vizinho meu ali, aquele abençoado ali, aqueles amigos, gente boa, justo comigo? Então, até nesse momento, irmãos, de dificuldade da vida de Jó, fazendo menção à palavra do nosso irmão, se você agora fazer a junção aí e ler o livro de Jó, você vai ver que em nenhum momento Jó usou a sua pequena língua, nem amaldiçoar. E até a esposa dele, eu costumo dizer que a esposa dele, ela é mais parecida com nós do que Jó, né? Eu acho que a esposa dele, do Jó, é mais parecida com a gente. Porque se Deus fizesse tudo isso com a gente, qual o comportamento que nós teríamos? Irmãos, então assim, a esposa de Jó, eu acredito que ela vendo todos os filhos dela mortos, eu acredito que Deus até perdoou essa situação dela, pelo psicológico no qual ela estava. Você imagina perder o neto? Algum dos irmãos, se tiver neto, imagina, filhos, genros, que nem eu sou um genro adorável, não, noras. Então assim, imagina, irmão, para pensar aí. Você acha engraçado, né? Deu risada, né? Sou humilde, meu. Glória a Deus, irmãos. Mas a palavra de Deus é maravilhosa. É uma palavra para refletirmos. E como diz o irmão Douglas, nós temos que ruminar essa palavra aí para que ela faça efeito dentro de nós. Amém? Eu quero chamar nosso amável pastor, que eu tanto admiro, bênção de Deus. Temos alguns pedidos de orações. Amém, irmãos? Hoje ainda conversava um pouco com o nosso irmão Marquinhos também, a irmã Tati, eles estão nos assistindo. Eles estão um pouco preocupados com o Luquinha, tá? Os irmãos lembram de orar pelo Luquinha, para que Deus venha, irmãos, fazer a obra completa. Amém? Luquinha de vez em quando sofre umas dor de cabeça, e a gente já presenciou, irmãos. Estava num momento feliz de descontração, Luquinha do nada deu um piripaque lá e começou com essa dor e não parava mais. Amém? Vamos aproveitar para orar pela esposa da nossa irmã Vera, né? A Rosângela também, mãe do Leonel, do Leandro e família. Da minha sogra, irmão, ora bastante forte. Minha sogra, família, estou me incluindo aí, irmão. Ô glória. A Fernanda, é a Fernanda Dudu, essa Fernanda Dudu e a família. O Lucas, quem que é esse Lucas? Você é Lucas? Ô glória, não sei que ele era o Tardelli. O Lucas é o Tardelli, viu, irmãos? O Rubinho também, Deus. Amém? Irmãos, e vamos continuar intercedendo pela vida dos irmãos. Eu vou passar para o nosso pastor agora. Amém? Glória a Deus. Irmãos, forte abraço. Deus abençoe os irmãos. Deixo agora com o nosso pastor. Que Deus possa vos abençoar
não só hoje, mas essa semana toda, com grandes bênçãos surpreendentes, amém, irmãos? Deus tem surpreendido a minha vida nesses últimos dias. E a hora que nós estivermos presente, o nome do nosso Deus será glorificado, irmãos, tenho certeza, amém? Os irmãos que estão próximos aí estão vendo que Deus está movendo as águas, está até abrindo o mar vermelho de novo, irmão. Oh, glória! Glória a Deus. Eliezer, mas não vai terminar adorando, né? Enquanto vocês já vão se acertando, né? E daí eu já passo o microfone para você. Que a graça e a paz esteja com todos os nossos amados irmãos. Só quero dar uma boa noite, que a paz esteja com todos os nossos irmãos. Louvo a Deus pela vida do Douglas, né? É o Espírito Santo. Como é gostoso andar debaixo da nuvem, né? Essa nuvem chamada igreja. E o Espírito Santo é que vai colocando as palavras todas assim alinhadas. E vamos caminhando no entendimento. E nós temos recebido esse entendimento, né, meu irmão? Que é Romanos 8, versículo 37, diz assim, ó, que todas essas situações que envolvem a nossa vida, nós já temos a vitória por meio daquele que nos amou, que é o Senhor Jesus, amém? E essa linguagem da palavra do Senhor diz assim, que nós somos mais do que vencedores. Então eu louvo a Deus. Nós vamos estar orando por todos os nossos irmãos que têm colocado os pedidos aqui, o Miguel, a Rosângela, né? A Neide, Fernanda, Lucas e família. Nós vamos levando os pedidos e nós estamos orando, irmão, à noite, de dia, constantemente. Mas você está sendo convidado pelo Espírito Santo a ter essa linguagem de fé. Você está percebendo que o Espírito Santo está te convidando a ter uma linguagem de fé, né? Que é o segredo de uma vida, Vitória. Você já declara a tua vitória. Já declaramos a vitória na vida do Luquinha, que vai ser nosso baterista, né? Vai ser nosso presidente da mocidade, futuro. Então, já declaramos a vitória. Eu louvo a Deus. Quero que você estenda a sua mão. Nós vamos orar e já vou entregar. Você vai adorando. Nós vamos fazer a bênção apostólica. Você vai ouvindo esse louvor e depois nós encerramos adorando, amém? Que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Você que já é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Vamos adorar. Glória a Deus. Que o Senhor possa visitar cada irmão, cada família, cada casa. Amém. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Amém. Declaramos a bênção do Senhor sobre a vida de todos vocês. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia, irmãos. Faça como Jó, querido. Amém? Fique só com o Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo
sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória. Termine seu dia, irmãos, hoje cantando aí na sua cama, no seu lar, com a sua família. Glorifique ao Senhor em todo tempo, irmão. Você vai ver que a sua casa será cheia do Espírito Santo. Você vai sentir uma paz como nunca antes sentiu, amém? Cante bem baixinho antes de dormir com os filhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Amém, irmãos? Traga sempre, como o nosso irmão Douglas disse, a memória, aquilo que nos traz a esperança. Deus abençoe os irmãos. Fiquem com o seu Jesus. Grandes bênçãos nos esperam ainda essa semana, amém? Confia e tome posse. Live amanhã às 15 horas. O pastor e a pastora estão fazendo um momento maravilhoso. Infelizmente, irmãos, eu não consigo assistir, mas você que pode, assista. Seja abençoado em nome de Jesus. Na sexta-feira também às 19h30 você também poderá ser abençoado. Mande seu pedido de libertação, de oração, para que Deus possa te ajudar. No domingo também, aquela gloriosa palavra abençoada com o nosso pastor também, às 9 da manhã e às 19h30 da noite, amém? Não deixe, irmão, de se alimentar, amém? Glória a Deus, se alimente e será saudável, glória a Deus, com a vida espiritual. Deus abençoe os irmãos, fiquem com Deus, forte abraço, aleluia. Oh, glória, Deus abençoe.